tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Que Mercado é Esse? Eu sou o Thiago, estagiário aqui da Vita Investimentos. Conosco hoje estão Arthur Mello, nosso co-CIO e sócio da Vita, e Tarcísio Santos, co-CIO e sócio da Vita também. Um tema que vem sendo muito discutido no mercado atualmente, desde o ano passado já, na verdade, é em relação às expectativas de corte de juros, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Porém, no começo desse ano, essa expectativa vem diminuindo um pouco, né, com todo esse cenário de inflação mais aquecida nos dois países. Como vocês estão vendo esse cenário para esse ano de 2024, mesmo com essa inflação mais aquecida? Nos Estados Unidos é bem interessante o que aconteceu, né? O Fed lá em dezembro ele fez um movimento que foi conhecido como pivô. Ele falou: vou cair os juros o ano que vem. Naquele tempo, o americano ele gosta de olhar assim com bons olhos para tudo. Então ele procurou uma estatística interessante que era, apesar do core estar muito alto ainda, a inflação core está muito alta lá, ele foi olhar o 3 meses anualizado, que é uma medida meio estatística, mas meio irrelevante por ser só 3 meses, mas isso estava rodando a 1,5. E aí rolou aquele agora vai, e todo mundo, putz, o Fed falou que vai cortar, o core está rodando a 1,5 em 3 meses, chegou a precificar quase 200 pontos, 170 pontos mais ou menos de queda. E aí de lá para cá, os números de atividade, de inflação vieram surpreendendo tudo para cima, muito para cima. E hoje, ontem o mercado terminou com menos de 3 quedas de 0,75, que é o cenário base do Fed. Então hoje o mercado está mais conservador até do que a média do Fed. Então é bem interessante o que aconteceu. Né, o 30 anos fechou a 4,50 ontem, o 10 anos bateu 4,40, então tudo piorou muito por conta dessa atividade. Até tem algumas pessoas falando agora que antes ia ser o perfect landing, né, que ele fez esse processo de subida de juros e a atividade não ia cair, a economia ia continuar andando, agora já está todo mundo ficando, está tendo até uma aceleração na ponta. Né? Saiu um número dessa semana de manufatura nos Estados Unidos, que foi o primeiro número de crescimento da atividade desde 2022. Então, o petróleo chegou a bater abaixo de 70 no final de dezembro, no meio de dezembro, está 85 agora, mais de 20% de alta. Então, essa parte também de energia e tudo mais que estava contribuindo, agora começa a pesar e a subir e puxar a inflação como um todo para cima. Então, as pessoas estão um pouco incomodadas com esse cenário lá e mudou bastante a precificação do mercado com relação ao corte de juros. E no Brasil, acho que não dá para falar muita coisa sem esperar exatamente como que os Estados Unidos vão se comportar. Então, enfim, o Banco Central deu sinalizações e continua dando sinalizações de que vai continuar cortando juros, mas não está claro ainda, acho que para ninguém, aonde que a taxa vai terminar. Então, isso obviamente causa assim, volatilidade no mercado. Os juros, né, que nem foi nos Estados Unidos, se você for olhar, hoje os juros são mais altos do que estavam no final do ano passado. E isso acho que tem os impactos diretos nisso são basicamente como as carteiras se comportam e como que a gente olha daqui para frente, né? Então, a renda fixa, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, ela tem, vamos dizer, puxado o volume das aplicações, né? Você conseguir aplicar e ganhar 4,5% por 5 anos sem risco nenhum, isso parece ser bem interessante. Você ter um juro real, né, depois de inflação de 2,5%. É bastante para você ter isso nos Estados Unidos. E aqui no Brasil você vai sempre ter uma correlação. Então não dá para esquecer o que acontece nos Estados Unidos para pensar no que vai acontecer aqui no Brasil. Então, não dá para isolar o Brasil não... Exato. Então, a discussão se os juros termina a 8,5%, 9%, 9,5%, no limite, ela é enfim, normal e o mercado gosta de tentar adivinhar as coisas, mas vamos dizer, acho que é pouco produtiva, dado que você precisa de uma outra variável que ainda não está clara. E acho que enfim, a oportunidade que aparece é você poder alocar uma parte boa do portfólio, alongar eventualmente, né, você travar essas taxas por um maior período de tempo,
em níveis altos. A gente acha que hoje, que a gente gosta de falar, existe um prêmio. Acho que existe um prêmio de risco hoje, acho que principalmente assim, acho que tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, de você ter uma volta da inflação e eventualmente os bancos centrais terem que aumentar os juros de novo ou eliminar essas quedas eventuais que estão precificadas. Então acho que é por isso que você acaba tendo um ambiente onde os juros são mais altos e a gente acha que continua sendo hoje assim o melhor risco-retorno, sem dúvida. Acho que o grande risco o cenário base de todo mundo lá fora, principalmente, é que vão ter as quedas, né? Muito menos importante se vai começar, se fosse começar em março, que já passou, mas se vai ser em junho ou algum momento do segundo semestre. Se acontecer isso, está tudo bem. Agora, se essa inflação ela não ceder e o Fed não cortar, aí sim vai ter uma mudança muito grande, né? Então, esse que é o ponto. Acho que eu vi um economista de um banco grande só, um cara que eu sigo há muitos anos, já falando, eu tô começando a achar que tem alguma chance, não é o cenário base do cara, mas de não haver corte de juros. Acho que se acontecer isso, muda o preço de tudo, porque, de novo, quando o juro é alto lá e a reprecificação toda, os recursos vão para lá e muda o preço de todos os ativos no mundo. Então é isso que a gente tem que ficar de olho. Acho que o grande risco, a mudança de cenário é essa, né? Mais importante, se o juro terminal aqui vai ser de 8,5 ou 9, se o juro lá vai cair, porque se o juro não cair, a gente vai ter muito mais problema aqui do que 8,5 e 9. Entendi. Então, a gente continua com essa visão de que é um bom momento para continuar se investindo na renda fixa, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Sim, o S&P, retornos anualizados, ele rende mais ou menos 8%. Óbvio que a gente tem uma fase agora, que o ano passado foi 24%, mas muito pesado em cima das 7 Magnificent, das 7 empresas de tecnologia e tal, que subiram 80%. Né? Sem essas empresas, as outras 493 subiram só 5% mais ou menos. Então, e esse ano, é interessante que começou a mudar um pouco o padrão disso. Se você pegar essas 7 empresas, a Nvidia continua subindo bastante, mas você tem já a Tesla caindo mais de 30%, a Apple caindo 15%, então mudou um pouco o comportamento. Então a gente acha que é um momento que a renda fixa te pagando, dependendo do ativo que você está, 5, 6, 7, às vezes se você for num crédito um pouco mais agressivo, ou no fundo de crédito que a gente gosta, tem alguns fundos com retornos de 7, 8, 9, é um bom investimento, dado que você tem muito menos problema com relação ao preço das ações, que está um pouco esticado. Acho que essa é a mensagem. E tomar um pouco de cuidado também em alocação no S&P, né? Porque essas empresas elas hoje são 30% do índice, então se tiver um problema com alguma dessas empresas, o S&P pode sofrer bastante. E esse ano a gente já começa a ver algumas diferenças no comportamento entre elas. Ou fazer uma alocação com mais empresas de qualidade, não tão focada em seguir o índice. O índice parece um pouco esticado. Legal. Arthur, mudando um pouquinho de assunto aqui, em um episódio anterior a gente começou a falar um pouco sobre a nova tributação dos fundos exclusivos, e hoje já temos a nova lei em vigor há um certo tempo. A gente viu uma grande tendência de transformar esses fundos exclusivos em fundos de previdência, só que o governo também já atuou rapidamente e começou a tributar esses fundos. Como você está vendo para o cenário de fundos exclusivos no futuro? Acho que assim, que nem a gente fala isso, a gente falou também no episódio anterior, mas você tirou assim, acho, grandes benefícios, né, para você justificar essa estrutura que tem um custo, um custo mínimo, né? Então ela é uma coisa um pouco mais burocratizada, e você tem, enfim, limitações de liquidez, etc. O que a gente está vendo ainda são movimentos relativamente tímidos, assim, mas dá para a gente, enfim, imaginar o que vai acontecer daqui para frente. Na nossa opinião, os fundos exclusivos nunca vão deixar de existir, mas você parece que você colocou uma barra um pouco mais alta. Ela deixou de ser uma estrutura óbvia como ela era no passado, e eu acho que as pessoas vão usar isso não pelo benefício fiscal, que esse benefício não existe mais, né, o direto de você diferir o teu imposto. Mas as famílias vão continuar usando isso para simplificação,
controle enfim, de passivo, controle dos ativos e você poder, quando você tem um prejuízo, né, compensação de prejuízo. Então, você ainda tem benefícios, mas eles são menores. Mas a sensação que a gente tem, e conversando com outros, né, nossos parceiros, nossos peers, a sensação que a gente tem é que essa indústria vai diminuir. Para onde que ela vai, se você vai transformar os fundos em carteiras administradas, se as pessoas vão ter tudo na pessoa física, se elas vão alocar na previdência via pessoa física, isso acho que ainda não está claro. Isso é um movimento que começou no ano passado, de uma indústria que tinha décadas, né, vamos dizer, em funcionamento. Então, você vai demorar ainda um pouco, acho que, para você descobrir para onde que ela vai, mas, sem dúvida, acho que a sensação que a gente tem é que ela vai diminuir. Acho que isso, assim, em alguns momentos, tem certamente haverá mercados, né, mercados e ativos que vão se beneficiar disso, e outros que não vão se beneficiar. Então, a gente está vendo uma demanda grande por produtos isentos, ainda que, né, o Conselho Monetário tenha limitado um pouco emissões de CRI, CRAs, LCIs e LCAs. Então, a gente está vendo esse movimento enfim, de desejo dos investidores de alocarem em produtos isentos, seja em fundos de infraestrutura, papéis de infraestrutura, papéis de imobiliários ou do agro. Então, acho que esse também dá para perceber que essa é a primeira derivada, né? Então, acho que todos esses movimentos que foram feitos parecem que caminham para isso. Legal. Aproveitando um pouco esse assunto de fundos, os fundos de multimercado eles vêm sofrendo muito desde o ano passado, né, com muitos resgates. Ano passado chegou a quase 130 bilhões de reais resgatados na indústria, e no começo desse ano eles seguem sofrendo bastante, né? Como vocês estão vendo essa indústria dos multimercados para o ano de 2024? É difícil de você falar, né? A gente também é questionado, né? Pô, essa indústria vai se recuperar, né? Quando que eles vão começar a dar performance? Acho que até pela natureza do produto, você não... Enfim, um fundo multimercado, ele tem um mandato que é amplo, eles podem mudar de ideia, eles podem ficar otimistas aqui, pessimistas lá fora, e vice-versa. Então, é difícil de você vislumbrar uma mudança. O que você pode olhar o histórico no passado e ver que existem alguns fundos que têm um histórico, né, bastante longo e de bastante sucesso, mas, de fato, essa é uma janela ruim, que vem se estendendo por mais tempo do que a gente imaginava. Certamente a indústria vai continuar sofrendo, né, porque o começo do ano não foi bom. Então, você tem aí um efeito retardado, né, de resgates. Então, os fundos eles demoram para pagar resgates, então, para você estancar todo esse movimento, você precisa ter um semestre, 2 semestres de boa performance para que esse fluxo se reverta. Então, a foto que a gente vê hoje, na verdade, é de um filme que aconteceu sei lá, 3, 6 meses atrás. Então, também a sensação que a gente tem é que essa indústria vai continuar sofrendo, e isso tem implicações para o mercado, né? Os fundos multimercados ou mesmo os fundos de ações tomando resgate, né, para onde que está indo esse dinheiro? Esse dinheiro está indo para renda fixa. Então, assim, isso tem implicações. Enquanto você não tiver nenhum fluxo novo, é difícil de você, enfim, vislumbrar preços subindo. Essa que é a verdade. Então, você tem uma pressão vendedora, né? Não sei se todo mundo entende isso, mas é isso. Quando você tem o saque, o fundo está comprado em ações, está aplicado nos juros. Quando ele tem o resgate, ele precisa zerar essa posição. Então, ele precisa fazer a posição contrária no mercado. Então, tem uma pressão vendedora no mercado. Então, acaba retroalimentando esse negócio que nenhum outro fundo anda, porque os preços vão contra, né? Tem uma pressão contra. E os juros ainda estão altos. Então, provavelmente isso está sendo migrado para fundos DI,
até fundos de crédito, mas de um prazo pouco mais curto. Então você tem uma pressão vendedora assim, de ativos de risco de maneira geral. Acho que esse que é o tom, foi o tom do ano passado, e acho que isso vai exigir performance, basicamente. Ou enquanto essa performance não for revertida, né, pensando na indústria como um todo, óbvio que você tem casos pontuais, positivos, etc. Mas enquanto você não reverter essa performance, é muito difícil de você vislumbrar uma mudança de fluxo. A gente não vê isso agora nesse momento, não. Faz muito tempo que a gente não tem tendência no mercado, né? A não ser o S&P que tem subido muito, mas tem subido muito concentrado em 7 ações, o resto do mercado está perdido, né? Agora, de novo, aconteceu isso. Todo mundo achando que o Fed ia derrubar os juros, precificando já um monte de cortes, e aí saem os números de atividade todos errados e todo mundo, a curva de juros volta a subir. Quem estava apostando que ia ter essa queda também tem prejuízo. Então, tá difícil o cenário, né? Acho que desde o ano passado são vários cavalos de pau que o mercado está dando. Parece que o mercado vai entrar em tendência e aí vira tudo por conta de o Silicon Valley Bank lá em março de 23. Todo mundo achando que o Fed ia aumentar juros, ele falando, vou aumentar o pace que eu estou subindo, a inflação está alta, de repente os bancos quebram, o Silicon Valley e o Signature, ele salva os depositantes, o juros de 2 anos naquele momento, em um dia que ele saiu de 5 para 3,70. Foi a maior queda da história do negócio. Todo mundo estava apostando que ia subir mais, todo mundo perdeu dinheiro, né? Inclusive os multimercados aqui no Brasil, né? Então, e vai. Então o cenário está difícil. Aproveitando um pouco que você comentou sobre crédito privado, né? A gente notou que recentemente mudou um pouco essa emissão de títulos isentos. Você comentou que tinha uma tendência de talvez as pessoas começarem a procurar por esses ativos, só que agora com essa maior dificuldade para a emissão desses ativos, como vocês estão enxergando a classe de crédito privado para o ano? Assim, acho que o que aconteceu, você retirou alguns excessos, mas estruturalmente essa é uma classe que a gente vê a indústria se movimentando com muita força para ela. Então, né, casas de investimento abrindo fundos de renda fixa de crédito privado, gestoras investindo em equipes. Então, essa é uma classe que hoje a indústria tem apostado bastante. Então, casas que não tinham essa especialidade e que contrataram equipes para investir em crédito privado. Então, a classe, de maneira geral, ela é uma classe, vamos dizer, quente. As pessoas estão investindo nisso. Você teve... O começo do ano passado foi um começo de ano muito difícil, né? Eventos né, de crédito, de light, fraude nas americanas. Então, mas com essas novas regras, você teve um fluxo, acho que tão grande, querendo se aproveitar disso, que o final do ano passado e o início desse ano, para a classe de crédito, tem sido bastante positivo. Existe uma demanda grande, até por causa da má performance dos multimercados, até por causa da má performance da bolsa. Então, existe uma demanda que é grande e que até talvez por causa disso você ainda não criou uma oferta que faça jus a essa demanda, e por isso que os prêmios de risco, a gente viu, eles caíram bastante nos últimos meses. Mas a gente vê, né, as gestoras se preparando para tentar criar essa oferta. Então, a gente também acha que você vai ter mais emissões, vai ter mais fundos, mais ativos e que, enfim, a gente espera que... A gente sempre foi muito cético, né, de maneira geral, com crédito aqui no Brasil. Não da classe em si, a gente gosta, mas a gente sempre foi muito cuidadoso porque o crédito no Brasil, a gente acha que ele não é tão bem precificado quanto nos Estados Unidos, né? E a gente... O Tarcísio falou, a gente deu uma preferência para fundos também de renda fixa no exterior que tem pagado muito bem o investidor. O spread de crédito nos Estados Unidos às vezes é maior do que aqui, é impressionante. Acho que os bancos aqui, como fazem essas emissões e colocam nas pessoas físicas, para as pessoas físicas comprarem os títulos, a pessoa que carrega o risco de crédito, que é o investidor, ela é muito mal remunerada vis-à-vis ao mercado lá fora, por exemplo. E o banco ganha muito dinheiro para estruturar a operação, muito dinheiro, 3%, 4% para colocar esse título no mercado, para fazer emissão primária.
Mas é como o mercado brasileiro né? A gente tenta explicar isso para os nossos clientes que você fica amarrado e tem uma outra questão que eu acho que é bem importante salientar, que é o mercado secundário, né? Lá fora, quando em algum momento você tem algum problema, alguma mudança, expectativa de taxa de juros, ou você está preocupado com o crédito da empresa, você consegue sair de qualquer título minimamente fácil, sem pagar muito spread, né? Sem perder muito dinheiro na venda desse título. Aqui, não tem compra. Você precisa pedir, pelo amor de Deus, para alguém comprar isso, né? Lá em março de 2020, alguns fundos, que é um fundo que a gente não gosta de ter isso, que são fundos de crédito aqui no Brasil com resgate em D0, porque se tem um saque monumental, o gestor tem que vender ativos no mesmo dia, ele não encontra a compra. Teve letra financeira da Caixa que saiu a 140 do CDI. Né? Esses fundos que são fundos para dar CDI mais meio, né, porque 0,5% ao ano só, perderam 3, 4, 5% às vezes em 2, 3 dias. Então o cara entregou o resultado de 3, 4, 5 anos. Então, assim, é esquisito o mercado de crédito brasileiro. Acho que é isso que é importante falar. A gente tem esse receio por conta disso também. A gente, por nossa experiência em bancos e no mercado institucional, a gente sabe como é isso, né? Quando você precisa vender um ativo de crédito aqui, por melhor que ele seja, é difícil vender. E quando todo mundo quer vender, você tem que vender o melhor que você tem por um preço muito depreciado. E o pior, normalmente, ninguém compra. Né? É um negócio meio complicado. Entendi. Queria agradecer, então, vocês pela presença no podcast de hoje. Obrigado, Arthur. Obrigado, Tarcísio. Se você gostou do podcast de hoje, deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima.